Qual sua primeira lembrança? A minha primeira lembrança sempre vem na minha memória um lugar que a gente morava e sempre que chovia tinha um rio e esse rio ele transbordava. Então sempre veio assim na minha memória a, aquela imagem assim daquele matinho cheio assim de água e peixes, porque conforme ele transbordava, peixe saía para fora. Então sempre via isso na minha memória e eu tinha dúvida, será que aquilo era real, ou aquilo tinha acontecido, ou aquilo era sonho, né? Mas um dia, depois de muitos e muitos anos, conversando com a minha irmã, ela começou a falar que a casa que a gente morava, quando chovia, o rio transbordava e a água chegava bem pertinho da nossa casa. Então realmente eu vi que foi um fato que aconteceu quando eu tinha ali meus entre 4 ou 5 anos. Uma memória que te marcou em um ambiente de trabalho. Uma memória que me marcou no ambiente de trabalho foi na minha faixa de 17 anos, 16, 17 anos. Eu trabalhei numa fazenda e era assim, era um trabalho bem puxado, bem sofrido mesmo, né? E a gente tinha meia hora de almoço. Então a gente tinha meia hora para comer e já voltar a trabalhar. E foi um trabalho muito puxado, que até hoje, quando eu me lembro, eu fico assim inconformada. Então, aí nessa fazenda a gente carpia, né? A gente colhia café também. E era assim, bem puxado, era um trabalho bem puxado. Até hoje eu sinto canseira quando eu me lembro. O que você gostava de fazer em seu tempo livre? No meu tempo livre, assim, depois assim, de trabalhar, ou até mesmo nos finais de semana, né? No meu tempo, existia aquele jogo de bete. Falava jogo de bete, que a gente, no meio da rua, assim, colocava um tijolo lá, outro tijolo, e pegava 2 pau, né? 2 ripas, a gente falava ripa na época, né? E uma de lá e outra de cá. Aí uma jogava bola, não, a gente era em 4, né? Ficava. Aí uma jogava bola e a gente pegava aquela ripa assim, e batia. Aí a gente fazia aquela brincadeira. Era uma brincadeira muito gostosa que eu gostava muito de fazer no meu tempo de folga. Uma viagem que ficou viva em sua memória e por que ela te marcou. Então, uma viagem, foi um passeio, né, que eu fiz uma vez. A firma que eu trabalhei, a gente se reuniu, né, e fomos num clube na cidade de Vinhedo. E era um clube muito lindo, onde tinha aqueles chales. E, e ali a gente ficava naquele lugar ali, né? A gente fez churrasco, tinha muito verde, piscina. Então foi um lugar muito lindo. Então é um lugar que me marcou bastante. Sempre que eu lembro, eu sinto saudade desse lugar. Uma amizade que te marcou. Uma amizade que te marcou pro resto da sua vida e o porquê. Bom, eu tive uma amizade, eu tive uma amiga, né? Que a gente se conheceu, né? E a gente formou assim uma grande amizade, né? Durante muitos anos, durante muito tempo, né? E a gente estava sempre junto, né? Aí o que me marcou muito, né? Muito, né? Porque eu tive assim, uma fase muito difícil na minha vida, sabe? Tive uma fase eu tive uma fase muito ruim na minha vida. E nesse tempo, né, eu fiquei até sem ter aonde ficar assim, de imediato, né? E ela deixou eu ali ficar na casa dela, né, por um tempo determinado, até eu arrumar um lugar para mim ficar. E eu fiquei na casa dela, acho que cerca de uns 3 meses.
Então, isso marcou muito para mim, marcou muito na minha vida, sabe? Hoje em dia a gente já não tá mais, devido assim, a gente se mudou, né, de estado para o outro, a gente acabou perdendo contato, mas eu sinto muita saudade dela. Um sonho que te acompanhou por muito tempo. Um sonho que me acompanhou por muito tempo é um sonho que eu tinha assim, desde criança. Eu sempre tinha aquele sonho de morar em São Paulo, porque eu sou do Paraná, né? E eu sempre tinha aquele desejo, desde criança, aquilo foi alimentando dentro de mim, foi crescendo. E aí quando eu cheguei nos meus 21 anos, eu realizei esse sonho. Aí eu fui para lá e fiquei lá trabalhando, né? Eu fiquei lá durante quase 16 anos. Então foi um sonho que eu tive e foi um sonho que eu realizei. Uma leitura que te marcou e o porquê. Uma leitura que me marcou foi na Bíblia, em Juízes 12, foi a história de Jefté, que ele foi guerrear, né, para defender o povo de Israel. E antes disso, ele fez um voto com Deus, que aquele que saísse da casa dele, se ele ganhasse a guerra, saísse ele vitorioso, ele ia entregar em sacrifício ao Senhor. E ali ele foi bem sucedido, né, nessa guerra. E quando ele foi chegando na casa dele, quem veio ao encontro dele foi a filha dele, né, cantando, tocando, né, dançando, né. Então, ali foi muito triste, né, porque ele havia feito um voto, né, e ali fala que ele ficou muito triste, né, por ter sido a filha dele que veio ao encontro dele. E ele rasgou as vestes, né, porque ele havia feito um voto com o Senhor e ele tinha que cumprir, né. E então eu achei isso muito, muito, muito triste. E o porquê, eu acho assim que a gente quando faz um voto, tem que ser assim, um voto que a gente vai cumprir. Não a gente fazer um voto para outra pessoa cumprir, né? Então eu acho, essa leitura que eu fiz, eu achei muito triste. Porque ninguém sabe o que aconteceu com a menina. Né? Uns falam que ela foi morta, outros falam que ela foi entregue, tipo assim, numa casa para Deus, né? Para fazer a obra de Deus, né? Então, não se sabe certo o que aconteceu com ela, então eu achei muito triste.